Olá, queridos alunos e queridas alunas. Estou eu aqui, professor Marcos Kelvin, o Lorde da Física, para te auxiliar nessa disciplina tão maravilhosa. Vamos ver a nossa aula? Objeto de conhecimento, biotecnologia e DNA, células-troncos, transgênicos, neurotecnologias, avanços e aplicações da genética molecular, decaimento radioativo e armas nucleares. Detalhamento: energia nuclear, decaimento. Então, vamos à nossa aula. Então, vamos iniciar a nossa aula, que é uma aula maravilhosa, com um assunto que tem tudo a ver aí com o seu dia a dia, com o seu cotidiano. Nós vamos falar aqui sobre teorias de evolução. E eu quero começar falando dessa teoria aqui, dá só uma olhada. O Big Bang é uma teoria que descreve a origem do universo a partir de uma expansão violenta de uma partícula muito densa e extremamente quente, que teve início cerca de 13,8 bilhões de anos atrás, aproximadamente. Lembrem-se vocês que nós temos aqui na Terra, né, mais ou menos aí, 2.000 anos, né, depois de Cristo, nós conhecemos ali alguns milhares de anos para trás. Mas o universo, ele tem 13 bilhões de anos. 13 bilhões de anos. Isso quer dizer que a vida na Terra é só uma pontinha, só uma poeira, comparada a toda a história da evolução do universo. Aliás, para tu ter uma noção dessa história aí da evolução do universo, dá só uma olhada aqui nessa imagem, que bonita, que fala sobre a teoria do Big Bang. Olha só. Aí nessa imagem, então, a gente pode comparar como o universo evoluiu ao longo desses 13,8 bilhões de anos. Começando aqui na esquerda, em 10 elevado a menos 32 milissegundos, onde a gente tinha uma grande região densa de partículas, que explodiu e começou ali a criar elétrons e átomos e moléculas. E ali entre 0,01 e 200 segundos, nós tínhamos átomos mais desenvolvidos. Cerca de 380 mil anos depois, aí vão surgir os átomos mais complexos, tá bom, pessoal? Cerca de 300 milhões de anos, nós vamos ter ali os primeiros conglomerados de partículas. E aí, cerca de 10 bilhões de anos, nós vamos começar a ter as primeiras galáxias, tá, pessoal? Aquelas formações, conjuntos de estrelas. E após 13,8 bilhões de anos, 13,8 bilhões de anos após aquela explosão, pessoal, é que nós vamos ter aí o que nós temos hoje, tá, pessoal? As nossas galáxias mais distantes uma da outra, o nosso planetinha com vida na Terra, tá, pessoal? O nosso sistema solar. Então, eu quero que vocês entendam que, de acordo com essa teoria, nós temos aí uma grande evolução a partir de uma grande explosão, tá, gente? Essa explosão, esse condensado de partículas, é o que vai dar o pontapé inicial. É isso que fala a teoria do Big Bang. É isso que fala a teoria da evolução do universo. E eu quero que vocês entendam o quão grande é essa teoria da evolução do universo. O tão distante ou quanto tempo faz que o universo começou a evoluir, desde o Big Bang até os dias de hoje. E para isso, eu vou comparar com um rio extremamente extenso. Dá só uma olhada aqui nessa animação que eu trouxe para ti. Hoje iremos contar uma história. Aqui nós temos o Rio Amazonas, cuja extensão é de 6.400.000 metros. Se a história do universo fosse comparada ao tamanho do Rio Amazonas, então o início de tudo teria metade de 1 milímetro.
Então, pessoal, vocês viram aí que se nós comparássemos o tamanho do Rio Amazonas com a história de todo o universo, a vida na Terra teria começado num pequeno detalhe, tá, pessoal? Então, se nós pudéssemos medir aí com uma régua o tamanho desse rio, nós iríamos medir essa régua e iríamos ter uma pequena distância. Dá só uma olhada nessa medição, ó. Dá só uma olhada nessa medição aqui. Então, quando nós utilizarmos uma régua para conseguir medir a distância de um pequeno pedacinho desse rio, ó, cerca de 0,00000000043, tá? 10 elevado a menos 43. Isso daí, pessoal, representa a vida na Terra. Ou seja, se eu comparar a evolução do universo com o tamanho do Rio Amazonas, a vida na Terra vai ter um tamanho de 10 elevado a menos 43. Ou seja, é um pequeno trecho desse grande, desse enorme rio aí que banha o nosso estado todo e leva a vida por várias comunidades, não é verdade? Então, isso que eu quero que vocês tenham em mente, tá, pessoal? Quando nós comparamos aí a história da evolução do universo com o nosso grandioso e enorme Rio Amazonas, a história da vida na Terra é só um pequeno ponto, é só uma pequena poeira no espaço. E por falar em pequena poeira no espaço, eu quero que vocês agora se imaginem num grande universo vazio, porque algo surpreendente vai acontecer. Dá só uma olhada no que vai acontecer agora. Vamos lá! Vocês viram o que aconteceu, pessoal? Uma grande explosão. O universo, ele se condensou numa pequena partícula que esquentou e explodiu, pessoal. Nessa grande explosão que aconteceu no universo, é que o universo vai começar a evoluir. E algo extremamente importante vai acontecer nessa explosão. Vão surgir aquilo que nós chamamos de forças fundamentais da natureza. Olha só o que é uma força fundamental da natureza. Existem 4 forças fundamentais da natureza, pessoal, que são responsáveis por todos os fenômenos conhecidos, gente. E eu vou mostrar para vocês agora quais são essas 4 forças fundamentais. São elas: a força gravitacional, gente. A força gravitacional é a força responsável pela interação de corpos com massa, tá, gente? Os corpos com massa, eles interagem via força gravitacional. Nós também temos a força eletromagnética, gente. A força eletromagnética também é uma força fundamental que existe na natureza. É uma força fundamental da natureza. Além dela, nós temos a força nuclear forte. A força nuclear forte, então, ela está relacionada aí com a ligação entre partículas muito pequenas e muito próximas uma da outra, a ligação de prótons e nêutrons. E nós também temos a força nuclear fraca, que também é uma força da natureza, e ela está relacionada com o decaimento radioativo, tá, pessoal? Então, essas 4 forças aí da natureza, essas 4 forças fundamentais, elas são aí fundamentais para o desenvolvimento da nossa vida na Terra, tá, pessoal? Cada uma delas tem uma extrema importância. Por exemplo, se nós não tivéssemos a força gravitacional, nós não teríamos a Terra girando em torno do Sol. Isso faria com que nós não tivéssemos estações do ano, faria com que nós não tivéssemos dia e noite, faria com que nós não tivéssemos plantações e a vida na Terra seria completamente diferente. Assim como a força eletromagnética, ela é responsável pela interação entre partículas carregadas, pessoal. Ela é responsável ali por ligar o elétron
ao próton, ali ao núcleo daquele átomo, pessoal. Então, essa interação eletromagnética, ela é extremamente importante, pessoal, porque sem o átomo, nós não teríamos nada, pessoal. Nós não teríamos matéria, nós não teríamos moléculas. Assim como a força nuclear forte já é responsável aí, ó, a força nuclear forte já é responsável pela ligação entre partículas que estão lá no núcleo do átomo. Então, o núcleo do átomo, ele só existe, ele só é estável por conta da força nuclear forte. Já a força nuclear fraca, ela é responsável pelo decaimento das partículas, tá, pessoal? O decaimento é quando um átomo, ele se transforma em um átomo um pouco diferente, porque uma partícula decaiu dele, tá, pessoal? Então, essas são as forças fundamentais. As forças fundamentais, elas são intermediadas por aquilo que nós chamamos de intermediadoras. Só que para isso, nós vamos entrar num outro campo da física, num outro ramo, chamado física de partículas. Dá só uma olhada no que é a física de partículas. Pessoal, a física de partículas é um ramo da física que estuda aí, ó, os constituintes elementares, tá, pessoal? Elementares da matéria e da radiação. Assim como as interações entre essas partículas elementares, tá bom? Vamos observar aí esse quadro que eu trouxe para vocês, que nós chamamos de modelo padrão das partículas elementares. Esse modelo padrão, pessoal, ele me mostra todas as partículas elementares que existem, tá, gente? O que é uma partícula elementar, pessoal? Uma partícula elementar é aquela que não pode ser dividida em outras. Por exemplo, o átomo. O átomo ele é formado por elétrons, prótons e nêutrons. Então, sim, ele está sendo dividido. O próton. Professor, o próton, ele forma o átomo. Será que o próton é formado por outras partículas? Sim, pessoal. Descobriram que o próton ele é formado por outras partículas, chamadas de quarks. Se você olhar para a nossa tabela, você vai ver aí, ó, nós temos quarks, nós temos leptons, nós temos bósons. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, aí no bóson de Higgs, não é verdade? Que deu o prêmio Nobel aí ao cientista Higgs, né, pessoal? Então, essas partículas aí, elas são as partículas elementares. Elas são as partículas que formam todas as outras e que formam tudo que tem no universo, pessoal. Então, é por isso que é extremamente importante que nós estudemos e conhecemos aí essas partículas, tá, pessoal? Quando você se depara com o universo, quando você tem aquela grande explosão no universo, que foi o Big Bang, que a gente pode ver aqui, ó, nessa grande explosão, nós tivemos aí as partículas elementares começaram a ser espalhadas pela natureza. Essas partículas elementares começaram a se juntar, a formar prótons, a formar nêutrons. Esses nêutrons começaram a se juntar e formar átomos. Esses átomos começaram a se juntar e começaram a formar moléculas. E essas moléculas começaram a formar a matéria, começaram a formar começaram a formar você. Mas isso levou 13 bilhões de anos para acontecer. A teoria do Big Bang fala que todos nós somos aí fruto da poeira estelar, porque todos surgimos aí dessa grande explosão de fumaça e poeira que foi o Big Bang, tá, pessoal? Então, na tabela aí do modelo padrão, né, no modelo padrão dessas partículas elementares, a gente consegue perceber, pessoal, que várias partículas conhecidas estão aí. Por exemplo, nós temos aí o elétron, tá? O elétron é uma partícula conhecida de vocês, ele forma lá o átomo, tá, pessoal? Então, o elétron, ele, já que está na tabela do modelo padrão, ele é uma partícula que não é formada por nenhuma outra, tá, gente? Ele é uma partícula que não vai ser formada por nenhuma outra, tá? Vamos, então, aqui mostrar para vocês um simulador sobre essas partículas elementares. Então, vem aqui comigo, ó, dá só uma olhada. Então, eu estou aqui, ó, com o nosso simulador. E aí a gente consegue ver aqui essas partículas elementares, tá, pessoal? Nós temos aí o núcleo do átomo e nós temos o elétron. Observem vocês que o elétron, ele não está numa posição.
ele está numa nuvem. Isso porque o princípio da incerteza de Heisenberg fala que a gente não sabe ao certo onde é que ele está, tá? Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, pessoal. Então, quando a gente vai lá para o núcleo, ó, a gente vê que lá no núcleo nós temos prótons e nós temos nêutrons. Olha aí, ó, o próton com um P positivo e o N com um zerinho, dizendo que ele é nêutron, tá? Além de termos o núcleo, nós temos aquilo aí, ó, que formam os núcleos. Olha só que bonito, pessoal. Nós temos aqui, ó, do lado o próton com os seus quarks. O próton, ele é formado por 3 quarks, tá, pessoal? O próton é formado por 3 quarks, dá só uma olhada. E do lado nós temos o nêutron, tá? Então aqui, ó, do lado direito tem o nêutron e do lado esquerdo tu tem o próton, tá? Então do lado direito, o nêutron também é formado por 3 quarks, tá, pessoal? É formado aí por 3 quarks. Olha só que bacana, né, gente? Então quer dizer, professor, que o próton ele é formado por outras 3 partículas? Sim. E olha que o próton ele é bem pequenininho, mas ele não é elementar. Ele tem outras subdivisões. E quem estuda isso? A física de partículas, tá, pessoal? Então, você consegue observar que esses quarks aí, ao se agrupar, vão formar aquilo que nós chamamos de modelo padrão, tá, pessoal? Então, esse modelo padrão aí, que nós acabamos de ver na tabela, é exatamente isso que nós estamos vendo aqui. Esses quarks, eles vão acabar interagindo e vão formar os seus átomos, tá bom? Vão formar o próton, vão formar o nêutron e vão formar o núcleo. E aí, quando ele formar o núcleo, a gente pode, com certeza, aproveitar a energia que existe nesse núcleo, pessoal. Por quê? Porque as partículas ligadas, elas têm energia. Como se fosse, por exemplo, um elástico. Se tu pegar um elástico e esticar, e esse elástico quebrar, ele vai bater na tua mão e vai doer, não vai? Isso porque ele tem uma energia. A mesma coisa acontece aqui com os nossos núcleos, tá? E aí, com a energia nesse núcleo, a gente pode aproveitar e fazer aquilo que nós chamamos de energia nuclear. Vamos aprender um pouco mais sobre ela? Olha só. A energia nuclear, ou energia atômica, é a energia que vai ser liberada por uma reação no núcleo desse átomo, tá, pessoal? Então, uma reação que tem no núcleo do átomo vai fornecer energia para a gente. Ali, numa usina nuclear, por exemplo. E aí, pessoal, existem alguns tipos de fenômenos que acontecem no núcleo que vão gerar energia para a gente. O primeiro deles é esse aí na tela, olha só. Fissão nuclear, pessoal. O que é a fissão nuclear? A fissão, como o próprio nome diz, é a divisão, tá, gente? É a divisão do núcleo. Olha só o que está acontecendo aí, gente. O nêutron, ele está atingindo um átomo de urânio. Quando esse átomo de urânio ele é atingido pelo nêutron, ele vai acabar se quebrando, se rompendo, ou seja, fissando. Vai dividir esse núcleo. Aí, ele vai gerar outros 2 átomos, o bário e o criptônio. Além disso, ele vai gerar mais 3 nêutrons. Pessoal, se eu tiver outros átomos de urânio na frente, esses outros 3 nêutrons que foram gerados, eles vão bater nesses átomos de urânio. E aí vão formar um bário, um criptônio e vão bater em outro nêutron, e vão bater em outro nêutron, e vão bater em outro urânio, e vão cada vez mais gerando energia. Pessoal, para você ter uma ideia, 1 grama de urânio aí, 1 grama de urânio, ele equivale à energia de 50 kWh, tá, pessoal? Uma energia aí de 50 kWh, tá, pessoal? Ele conseguiria, então, fazer a tua geladeira funcionar, tá? 1 grama de urânio, tá, gente? E aí, para você entender um pouco mais sobre como é que funciona essa energia aí através da fissão nuclear, eu trouxe para vocês aqui essa animação que vai te mostrar o núcleo do urânio, ou o átomo de urânio, se fissionando, tá, pessoal? Acontecendo a fissão com ele. Dá só uma olhada aí o que eu vou fazer, ó. Eu vou jogar um nêutron nele, ó. Ó, joguei um nêutron, puf, ele se partiu e jogou outros 3 nêutrons, tu viu? Vou fazer de novo, ó. Ele foi, puf,
Aí ele se partiu e jogou outros 3 nêutrons, tá, pessoal? Isso é muito bacana, isso é muito bacana. Por quê? Porque assim a gente consegue perceber o que acontece com o átomo de urânio quando ele é atingido, tá, pessoal? Então, dá só uma olhada aí, o que vai acontecer se eu, por exemplo, jogar aqui o próton, ó, e aí ele vai atingir vários outros. Eu vou colocar vários outros aqui para tu ver, ó. Olha aí o que vai acontecer, tem vários outros. Se eu atingir um, puf, 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 aí ele vai atingindo vários outros, pessoal. Isso daí é aquilo que nós chamamos de reação em cadeia. Essa reação em cadeia vai acontecer dentro do reator nuclear. E aí é importante nós sabermos controlar essa reação em cadeia. Entendeu como funciona a fissão? Vamos falar de fusão, então? Vamos lá. Fusão nuclear. Já na fusão nuclear, eu tenho a junção de 2 núcleos, tá bom? Eu tenho a junção de 2 núcleos. A fusão nuclear, ela consegue gerar mais energia do que a fissão nuclear, tá, pessoal? Então, o que tem acontecendo aqui é que eu tenho a união aí de 2 isótopos de hidrogênio, tá bom? Que é o trítio e o deutério, que se unem e formam um átomo de hélio. Nessa união, a gente vai ter um nêutron e a gente vai liberar uma quantidade de energia que é equivalente a 8 vezes 10 a 8ª kJ por grama, tá, pessoal? Então, essa energia é enorme, gente. Essa daí é a principal fonte de energia do Sol, tá? No Sol, a principal fonte de energia vem da fusão, tá? Lá no Sol, então, nós temos vários átomos de hidrogênio que estão se fundindo e formando o hélio, tá, gente? Uma coisa interessante no Sol é que esse hélio também vai continuar se fundindo e vai gerar átomos cada vez mais pesados. Disse na história, né? Disse aí na evolução do universo, que o último elemento que vai se formar lá no Sol é ferro, tá? Então, nosso Sol vai virar uma grande bola de ferro. Mas isso é papo pro futuro, tá, pessoal? Vamos continuar aqui, ó, que eu trouxe para vocês uma animação aí, onde nós temos um reator nuclear, tá, pessoal? E lá nesse reator nuclear, ó, a gente pode ter aqui, ó, o processo de fusão acontecendo, olha só. Então, nós temos aí vários átomos colidindo um com o outro, e ao colidir, eles vão se fundir e vão gerar energia, tá, pessoal? A energia está sendo retratada aí por essa grande luminosidade, tá, pessoal? Essa luminosidade, então, vai gerar energia. E aí, isso vai esquentar o nosso reator nuclear, né? Que vai gerar energia elétrica. Bacana? Legal? Agora, isso é diferente do que acontece no decaimento radioativo. O decaimento radioativo é o seguinte, ó. No decaimento radioativo, um átomo, ele se desintegra, tá, pessoal? Ele se desintegra e gera radiação, tá bom? Esse fenômeno aí de transformação de um átomo em outro por meio de radiação, ele vai acontecer quando o seu núcleo estiver instável. Quando ele decair, nós vamos ter a criação de radiação, tá? Radiação. Mas que tipo de radiação é essa, professor? Eu trouxe para ti aqui uma tabelinha com 3 radiações que vão surgir a partir do decaimento. Deixa eu te lembrar. Decaimento é quando um átomo que está instável, ele se desintegra, se transforma em outro. E aí, nessa desintegração, ele vai acabar gerando energia, tá, pessoal? Os 3 tipos de radiação que existem são essas, ó. Radiação alfa, radiação beta e radiação gama. A radiação é a capacidade que alguns elementos fisicamente estáveis possuem de emitir energia em forma de partículas ou ondas eletromagnéticas, tá, pessoal? Dessas aí, a radiação que tem mais energia é a radiação gama, tá, pessoal? Observem que a radiação gama, ela tem uma energia altíssima, tá, pessoal? A radiação gama, ela é formada por fótons. Ela é uma onda eletromagnética, tá? A radiação gama, inclusive, é a radiação que forma aí o Hawking, né, pessoal? A radiação gama, para que vocês tenham uma noção, então, ela é extremamente nociva ao nosso corpo, às nossas células. Além da radiação gama, nós temos a radiação beta. Ela já tem uma energia média, tá, pessoal?
a radiação beta, elas são elétrons, tá? Ou pósitrons. Pósitrons também formam aí a radiação beta. Essa daí, ela consegue ser parada por pequenos pedaços de madeira. Então, ela não consegue passar por madeira, tá, pessoal? A radiação alfa, ela não é tão nociva assim à nossa saúde, tá? A radiação alfa, ela não consegue passar nem por uma folha de papel alumínio, tá, pessoal? Quem dirá por um corpo humano, né? Então, a radiação alfa, que é que vocês estão vendo aí, né, que é a formação de 2 prótons mais 2 nêutrons, ela é uma radiação pouco energética, tá, gente? E aí, os cientistas vão utilizar essa radiação e esse conhecimento de fissão e fusão nuclear para criar não só avanços tecnológicos, não só avanços científicos, não só melhorias na saúde, como também, infelizmente, vão criar armas nucleares. Dá só uma olhada nessa imagem, ó. As armas nucleares são dispositivos explosivos cuja força destrutiva deriva de radiações ou de reações nucleares, que podem ser tanto de fissão como de fusão nuclear. Pessoal, isso é tão importante, mas tão importante, que a humanidade tem diversos traumas históricos por conta da radiação. Se você puxar na história aí, Nagasima e Fukushima e Nagasaki, que explodiram as bombas Fat Boy, que foram bombas nucleares, tá, pessoal? Essa é uma imagem de uma da bomba conhecida como bomba Fat Boy, tá, pessoal? Ela acabou dizimando aí milhares e milhares de pessoas e até hoje tem pessoas com sequelas por conta da explosão e da radiação dela. O Brasil é um país pacífico, cuja a história política refuta esse tipo de atividade. Inclusive, na nossa Constituição Federal, tem um artigo em que um dos incisos fala que toda atividade nuclear em território nacional só pode ser admitida para fins pacíficos e mediante aí o Congresso Nacional, tá? Tem que ter aprovação no Congresso Nacional. Então, pessoal, o nosso país, ele é um país extremamente pacífico. Isso é extremamente importante que nós entendamos, porque hoje uma guerra nuclear, uma explosão de uma bomba nuclear faria com que toda a humanidade, ou poderia fazer com que toda a humanidade fosse dizimada, tá, pessoal? A explosão nuclear, ela é extremamente nociva a todos os seres que vivem no nosso planeta. Portanto, reflitam sempre que se falar aí sobre energia nuclear, sobre desenvolvimento de armas nucleares, tá, pessoal? Porque elas têm, sim, um lado negativo, digamos assim. Mas vamos focar aqui um pouco nos benefícios que elas trazem para a gente também. Dá só uma olhada aí, ó. Um dos benefícios é a geração de energia elétrica, tá, pessoal? Gente, a geração de energia elétrica aí através de usinas nucleares, ela é extremamente barata, ela é pouco poluente, ela não polui quase nada, no entanto, ela é perigosa, né? Ela é perigosa, mas é uma geração que nós podemos ter controlada. Uma outra coisa, um outro benefício que nós podemos ter também é aí sobre os exames de imagens de doenças no coração, tá, pessoal? Então, o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento aí da ciência nuclear ou da física nuclear trouxe para a gente, sim, algumas desvantagens, mas deixou na humanidade grandes marcas beneficiadoras, tá, pessoal? Como geração de energia, como geração de imagens para a saúde. E eu espero que essa aula tenha servido para você refletir sobre a física nuclear e sobre a física de partículas. Bom, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!